Que responsabilidade, meu pastor? As 4 quintas-feiras de cura entre amigos, o Senhor colocou no nosso coração, nosso amigo pastor Diogo Moisés, e ele vai estar conosco aqui trazendo a palavra. O pastor Moisés a gente tem uma amizade, né? Fora das coisas do Senhor. É um amigo que Deus me deu, a gente sempre se fala, ele me liga, eu ligo para ele, e a gente não se conhece há muito tempo, mas quando a gente se fala, parece que a gente tem uma amizade aí de quase uns 15 anos, né, meu pastor? Então ele se sente muito à vontade, eu também me sinto muito à vontade, e é um amigo. E eu gostaria que você recebesse em honra, com uma salva de palmas, a vida do pastor Diogo Moisés. Glória a Deus, paz do Senhor a toda a igreja. Amém. Vocês estão com frio? Paz do Senhor a toda a igreja. Amém. Voltei mais cedo do que eu imaginava. Glória a Deus. Pregar em uma igreja a qual a pessoa não congrega, na minha opinião, é uma honra muito grande. Retornar a segunda vez já se torna um privilégio. Eu me sinto mais do que privilegiado de estar aqui com vocês. Eu sei, pastor, que no sentido figurado da palavra, armar uma bomba com palavras é questão de segundos, né? E o pastor, ele leva muito tempo para criar, formar uma identidade da igreja, que a obra de Deus, as coisas não acontecem da noite para o dia, leva tempo para crescer com estrutura, né? E às vezes o pastor rala para criar uma identidade, plantar a filosofia dele de trabalho, e a função de pastor ou pregador itinerante e pastor de igreja é muito diferente uma da outra. O pregador prega e vai embora. O pastor fica, ele prega e no outro culto ele está na igreja novamente. E às vezes o pastor rala para criar a identidade, plantar a filosofia dele de trabalho na igreja. Aí vem alguém para pregar, em 30 segundos ele arma uma bomba. Aí o pastor vai tentar cortar o fiozinho vermelho para ela não explodir. E quando ele vai encostar o alicate para cortar o fiozinho vermelho, ela já explodiu e causou alguns estragos, né? E aí o pregador foi embora e quem se vira é o pastor. Então eu sei qual é a responsabilidade de pregar numa igreja a qual você não congrega. Por isso eu sempre enfatizo a alegria que eu tenho de poder estar ministrando. Muito obrigado, viu, pastor? Pastora, muito obrigado. Falo, como eu falei da outra vez, que a igreja não precisa convidar pregador de fora, pois vocês são bem servidos na questão da palavra, com a pregação do pastor, a pregação da pastora. Glória a Deus. Pastora Lourdes. Ela eu nunca vi os trechos, mas eu já vi da Gi já lá, que eu sigo a página no Instagram. Deus abençoe poderosamente, de forma poderosa, a vida de vocês. Amém? Amém. Vamos à palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Isaías, capítulo 22. Se você não tem a Bíblia, pode acompanhar aqui atrás. Isaías, capítulo 22, nós iremos ler a partir do versículo 15. Como é uma pregação que eu particularmente nunca vi ninguém pregar esse texto aqui, eu vou ler todo o texto e você vai prestar bastante atenção. De forma bem rápida. Isaías capítulo 22, versículo 15. Você tem a versão João Ferreira de Almeida normal? Acho que a abreviação é JFA, João Ferreira de Almeida.
vá dizer a este Sébina, administrador do palácio, que faz você aqui, ou a quem deu a você permissão para abrir aqui um túmulo, você que está lavrando no alto do monte e telhando na rocha o seu lugar de descanso. Veja que o Senhor vai agarrar você e o atirar para bem longe, ó homem poderoso. Ele o fará rolar como uma bola e o atirará em um vasto campo. Ali você morrerá e ali as suas imponentes carruagens se tornarão a vergonha da casa do teu Senhor. Eu demitirei das tuas funções e do seu cargo, você será disposto. Naquele dia convocarei a meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, e eu o vestirei com o manto que pertence a você. Com seu cinto o revestirei de força, e a ele entregarei a autoridade que você exercia. Ele será como um pai para os habitantes de Jerusalém e para os moradores de Judá. Porém, sobre o seu ombro, os ombros dele, a chave do reino de Davi, ou, na tradução normal, a chave da casa de Davi. E o que ele abrir, ou seja, o que a chave abrir, ninguém conseguirá fechar. E o que a chave fechar, ninguém conseguirá abrir. E eu ficarei como um estaque em um terreno firme, e ele será como para o reino do seu pai um trono de glória. Toda a glória da sua família dependerá dele, a sua prole e os seus descendentes. Todos os seus utensílios, na outra versão, vasos menores, das bacias aos jarros. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, a estaca fincada em terreno firme cederá, será arrebentada e desabará, e o peso ou carga sobre ela cairá, pois o Senhor o declarou. Amém? Nós temos o privilégio de ter a Bíblia ao nosso acesso. E sem dúvidas nenhuma, a Bíblia é o maior livro que já existiu na face da terra. Nenhum livro será maior do que a Bíblia. A Bíblia é mais atual até do que o jornal de amanhã. Porque a Bíblia, ela é a própria boca de Deus falando com o homem na terra. Seja a Bíblia aberta ou a Bíblia fechada, é a própria boca de Deus falando com o homem na terra. Para quem tem curiosidade de entender de forma profunda a Bíblia, você precisa entender um princípio muito básico quando você for estudar a Bíblia, é que a Bíblia ela foi escrita em 3 linguagens. A primeira linguagem que a Bíblia foi escrita foi na linguagem literal, que significa aquilo que é real, nu e patente aos olhos humanos. Por exemplo, José foi vendido literalmente, foi um fato que realmente aconteceu. Jesus, ele foi para a cruz, literalmente foi um fato que aconteceu. Então a Bíblia está repleta de histórias literais. A segunda linguagem que a Bíblia foi escrita foi a linguagem alegórica. O que é alegoria? A palavra alegoria significa a mesma coisa que parábola. E a palavra parábola, ela é um termo grego, parabolé, que significa comparação ou colocar uma coisa do lado da outra. Numa definição mais clara, parábola é uma narração alegórica constituída de fatos e personagens que, através de comparações, facilita o ser humano entender realidades que vão além do seu entendimento. Então, ou seja, Jesus ele sabia que a mente do ser humano era pequena para entender as verdades do reino dos céus. Então ele pegava uma história irreal, que é uma parábola que nunca aconteceu, ele contava e depois ele pegava a moral da história
e comparava com as verdades dos céus. E a terceira linguagem que a Bíblia foi escrita foi na linguagem simbólica. O que é simbologia? É algo que você nunca viu, nunca imaginou e nunca sonhou. Por exemplo, tem muita gente que tem dificuldade de entender o Apocalipse quando lê a primeira vez, porque 85% do Apocalipse, todo ele é simbólico, falado sobre coisas irreais, que você nunca viu, nunca imaginou e que eu também nunca sonhei. Por exemplo, Apocalipse 3 fala de uma besta que subiu do mar, que tinha 7 chifres, ou melhor, 7 cabeças e 10 chifres. Eu nunca vi isso. O que é isso? Simbologia. Mas, para nós entendermos algo, eu falei aqui que a Bíblia é um livro profético, para nós entendermos algumas profecias, existe algo na Bíblia chamado de projeção profética. Repita assim: projeção profética. Não, tá fraco, para você gravar. Projeção profética. Projeção profética. O que é projeção profética? É quando uma profecia ela tem duplo sentido. Por exemplo, é uma profecia, hoje não existe mais isso. Projeção profética só existiu no momento em que a Bíblia foi escrita. É uma profecia que foi liberada para alguém naquele momento, mas ela também tem um cumprimento na vida de alguém que vai nascer. Salmos de número 69, Davi ele está falando do período de luta que ele está vivendo. Ele diz assim: o meu inimigo molhou a esponja no vinagre e deu para mim tomar. Vinagre é algo doce ou amargo? Amargo. Então o que Davi está dizendo? O momento que eu estou vivendo não é um momento doce, de vitória, de alegria, mas é um momento de perseguição, de choro, de luta, labuta, de pressão. Só que essa palavra que ele libera sobre a vida dele se cumpre quando Jesus está na cruz. E ele diz que o inimigo molhou a esponja no vinagre e deu para tomar. Jesus na cruz, quando disse: tenho sede, os soldados molham a esponja no vinagre, coloca para ele tomar. Então é uma profecia de duplo sentido. Por que eu estou falando sobre isso? Porque esse texto que eu li aqui é uma projeção profética. Resumindo, Isaías está profetizando para 2 homens. Um se chamava Sebna e outro se chamava Eliaquim. Quem era Sebna? Sebna era o mordomo do rei. A função do mordomo naquela época, ele era como se fosse, pastor Cristiano, o vice-presidente da república. Que a palavra mordomo no hebraico é só quem, que significa administrador ou primeiro-ministro. Então, se nós fôssemos transliterar, trazer para os dias atuais, o mordomo era como se fosse hoje o vice-presidente da república, é o Haddad, né? Era como se fosse o Haddad. Era a pessoa de maior influência no cenário político abaixo do representante da nação. Porém, quando Isaías está profetizando, Isaías está falando uma palavra dura, de juízo, de condenação e exortação. Por quê? Eu fui tentar entender. Então a única resposta que eu tive, segundo os anais da história, os estudiosos da época, eles falam que Sebna queria abrir aliança para com o povo de Israel, para com o povo do Egito. Se isso acontecesse, ia comprometer a fé dos hebreus, a cultura dos hebreus e toda a liturgia de culto que Deus havia mandado os hebreus obedecer para cultuar a Deus. Por quê? Quantos deuses o povo de Israel adorava? Um único Deus, Jeová, o Senhor. O povo do Egito, eles adoravam 65 mil deuses, e 10 eram os principais. Lembra das 10 pragas? Quando Moisés vai falar com o faraó e vem uma praga, ele acha que o faraó vai liberar o povo, e a Bíblia diz: o próprio Deus endureceu o coração de faraó. Por quê? Para Deus mandar a próxima praga,
Porque cada praga que Deus manda era para envergonhar o Deus principal do Egito. As águas do rio Nilo se transformam em sangue. Deus estava humilhando o Deus do Nilo, chamado Íris ou Osíris. Todo o pó da terra vira piolho. Deus estava humilhando o Deus da terra, chamado Tifon. Quando Deus manda a praga de Saraiva, Deus estava humilhando a deusa da atmosfera, chamada Ashur. Quando Deus manda a peste dos animais, Deus estava humilhando um Deus com cara de boi, chamado Escarabiano. Quando Deus manda a praga da morte dos primogênitos, Deus estava humilhando o faraó, que eles acreditavam que era a encarnação do sol, que também eles consideravam a divindade. Então, eles adoravam vários deuses. A aliança aberta comprometia a fé dos hebreus. Aí Deus levanta os profetas para dizer para a Sébila: não execute o plano, pare por aí. Porém, ele é motivado por duas coisas: o orgulho e a soberba, que fez ele querer efetuar um plano que Deus não assinou embaixo. O próprio Deus diz, usando Isaías como último profeta, para dizer para a Sébila: o que você quer efetuar é a própria sepultura que você está cavando para você. Assim como uma bola rola em terra larga e espaçosa, eu estou te chutando, demitindo você do teu ofício. Estou arrancando você e toda a tua família da tua posição. E é o seguinte: eu estou exaltando o meu servo chamado Eliaquim. E sobre Eliaquim eu vou colocar uma chave no ombro dele, que se chama a chave da casa de Davi. E essa chave é tão poderosa que a porta que ela abre ninguém pode fechar, e a porta que ela fecha ninguém pode abrir. Por que eu estou falando sobre isso? Porque tanto Sebna como Eliaquim representa dois personagens muito conhecidos pela igreja. Sebna representa a pessoa de Lúcifer, quando se transformou em Satanás. Por quê? As mesmas características dos dois foi que causou a queda de ambos. E eu vou te provar que existe projeção profética. Coloca por gentileza aqui Ezequiel capítulo 28, versículo de número 13. Eu vou lendo aqui na minha Bíblia só para adiantar. Vai estar um pouquinho diferente porque a versão é diferente, mas o significado é o mesmo. Ezequiel está profetizando para um rei que governava numa cidade chamada Tiro. Aí ele diz assim no versículo de número 13: você estava no Éden, jardim de Deus. Perceba que ele está falando lá do jardim do Éden. Então ele não está falando diretamente aqui para o rei de Tiro, porque pelo nome, só 3 pessoas eu conheço que morou no Éden: Adão e Eva. E eu não sei se Adão e Eva teve filhos no Éden, certo? E antes de Adão e Eva, Lúcifer. Então ele está falando ou para Adão, ou para Eva, ou para Lúcifer. Jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura ou enfeitada, como está escrito ali. O topázio, cornalina, quartzo, crisólio, ônix, jaspe, safira, turquesa, o berilo. E a obra dos tambores estavam nele no dia que ele foi criado. Ou seja, ele está falando que esse Éden aqui, só existiu um Éden, mas é diferente do Éden de Adão. Por quê? Porque esse Éden só é rico em beleza mineral, pedra preciosa. O Éden de Adão era rico em beleza mineral e beleza vegetal, porque Deus traz o Éden para a terra e planta um jardim dentro do Éden. Então a Bíblia diz jardim no Éden, não jardim do Éden. Aí ele diz: toda pedra preciosa era a tua cobertura. Então, enquanto ele andava, o que aconteceu? No dia que ele foi criado as obras dos tambores e dos pífaros estavam nele, que são instrumentos musicais, que dá som e vida para a música. No dia que esse ser foi criado também a música. Ezequiel vai revelar a identidade de quem ele está falando no versículo seguinte. Ele diz o seguinte, no versículo 14: tu eras querubim ungido para proteger. Se só 3 pessoas pelo nome nós sabemos que morou no Éden, Adão e Eva nunca foi anjo, porque anjo não tem sexo, anjo não procria. Então ele está falando de quem? De Lúcifer.
No dia que ele foi criado também a música. É por isso que ele não gosta quando você adora. Você sabia que a maior arma que existe no mundo é o poder da adoração da igreja? Aleluia. Um dia a rainha da Inglaterra, Elizabeth, ela falou que ela não tinha medo dos canhões da Rússia e nem das armas dos Estados Unidos, mas o que ela temia era quando alguém dobrava os joelhos e orava e adorava. Aleluia. Porque quando você adora, você tem o poder de atrair Deus para a terra. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, sim ou não? Sim ou não? Deus está aqui agora? Sim. Deus está lá na sua casa? Sim. Deus está aqui? Sim. Deus está onde tem pessoas que não creem nele agora? Sim. Deus está aqui agora? Sim. Deus está onde tem pessoas que estão invocando demônios agora? Sim. Deus está aqui agora? Sim. Deus está onde tem pessoas que estão fazendo orgias? Sim. Por que está diminuindo o sim? Se Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, Ele também está nesses lugares. Mas como é que a gente vai entender isso? É porque a presença de Deus se manifesta de duas formas. A primeira se chama passiva. Ele está no lugar e não se manifesta. Ele só está olhando com seus olhos como chama de fogo. E esse olho vê tudo. Ele vê um pingo preto, numa caixa preta, tampada com a tampa preta, coberta com lenço preto, numa sala escura. Esses olhos têm o poder de ver mais do que as câmeras do Big Brother e da Fazenda junto. Você sabia que Deus está te vendo? Aonde você vai, o que você faz, os olhos de Deus estão te contemplando. Só que existe a segunda presença, que é a presença ativa, que é onde Deus está e Ele se manifesta. E a presença ativa de Deus não vai estar em todos os lugares. A presença ativa de Deus só vai estar onde tem. Foi o próprio salmista que disse que Deus habita no meio dos louvores. Então o segredo é o seguinte: para luta carnal a gente usa arma carnal, mas para batalha espiritual não adianta você usar arma carnal. Tem coisas que você não vai resolver com a influência que você tem, com a rede de network que você tem. Tem coisas que você não vai resolver com o poder do seu intelecto, com o poder do teu dinheiro. Tem coisas que você vai ter acesso, você vai conseguir entrar, mas você vai colocar sua mão e não vai resolver. Porque para a batalha espiritual, você tem que atrair Deus. Eu vou só te lembrar do segredo. Quando o gigante se levantar, quando a fornalha estiver acesa 7 vezes mais, não usa de dar o troco à mesma moeda. Chama Deus para a terra. Atrai Deus para a peleja. Você tem o poder de atrair aquele cujo toda a água do planeta Terra cabe na concha da palma da sua mão. Você pode atrair o único Deus verdadeiro, que é tão grande que toda a terra é como tapete para os seus pés e a terra é o seu trono. E eu nunca vi uma batalha que ele desceu para batalhar que ele perdeu, uma luta que ele desceu para lutar que ele perdeu. Se ele nunca perdeu, será que ele vai ser essa que ele vai perder na sua vida? Deus me trouxe aqui com um recado. Se você estiver disposto a mesmo no meio da luta, da dor, abrir a sua boca e chama Ele para a terra, Ele vai lutar tuas lutas, guerrear tuas guerras, pelejar tuas pelejas. E quando Ele chega, Ele chega. Qual foi o problema de Lúcifer? Isaías 14, a partir do versículo de número 13. E dizia no seu coração: eu subirei ao céu, ou seja, sairei da onde estou e irei até onde Deus habita, o terceiro céu. Colocarei o meu trono do lado norte, do lado oposto de Deus, acima das mais altas nuvens e das estrelas de Deus, que são os anjos, e serei semelhante ao Altíssimo. Deus, quando viu isso no coração dele, abateu ele do céu à terra. E sabe qual é a raiva dele? É que o desejo dele era querer ser igual a Deus. E Deus não deu esse privilégio para ele. Só que quando ele faz um boneco de barro só para nas narinas, a Bíblia diz que ele fez o homem segundo a sua imagem e conforme a sua semelhança.
Você tem a semelhança de Deus. Deus demite ele, expulsa ele, a Bíblia diz: e colocarei e exaltarei o meu servo chamado Eliaquim. Se Sebna representa Lúcifer, quem que é o oposto do inimigo? Vou te dar uma dica: começa com J e termina com S. O texto que nós lemos aqui na minha Bíblia, eu vou te provar que está falando de Jesus. No capítulo 23, ou melhor, no capítulo 22, no versículo 23 diz assim, ó: e fixado-ei como um prego no lugar firme, ou seja, crucificação de Jesus, e será como um trono de honra para a casa de seu pai, e dele penderá toda a glória da casa de seu pai. A glorificação de Jesus, e os renovos e os descendentes, todos os menores, desde a taça até as garrafas virão, ou seja, restauração do povo de Israel. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego pregado em lugar firme será tirado. Está falando de quem? E cairá, e a carga que nele estava, que carga que ele carregou, o pecado da humanidade, se desprenderá, porque o Senhor o disse. Agora eu vou te provar que é Jesus. No versículo de número 22 diz assim, ó: e porém a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e a porta que ele abrir ninguém pode fechar. Só existem dois textos na Bíblia que falam sobre a chave da casa de Davi: Isaías 22 e Apocalipse capítulo de número 3. João está escrevendo 7 cartas para 7 igrejas na Ásia, e para a igreja de Filadélfia ele diz assim, ó: eu sei que vocês têm pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, aí Jesus está mandando João falar: eis que diante de vós existe uma porta aberta, e ninguém pode fechar, porque na minha mão tem a chave da casa de Davi. E a porta que essa chave abre, ninguém pode fechar. Aleluia! E a porta que essa chave fecha, ninguém pode abrir. Se Jesus é o único que possui esta chave, sabe por que ele nos trouxe aqui? E eu coloco a cerejinha da mensagem. Ele nos trouxe aqui para dizer para nós que ele não vai abrir apenas uma porta na nossa vida, mas ele já deixou aberto 4 portas. Porque para você que não sabe, a chave da casa de Davi era uma chave mestre única, que tinha o poder de abrir 4 portas, e ninguém pode fechar a porta que essa chave abre, porque ela é mestre. E se a porta já está aberta, o decreto de Deus nesta noite para nós é: continua caminhando mais um pouco, porque o silêncio de Deus não significa não. Você está mais perto do que você imagina. Eis que tem uma porta aberta diante de vós, e ninguém pode fechar, porque Jesus já deixou aberta, e a chave está nas mãos. A primeira chave, ou melhor, a primeira porta que a chave abria, era a porta dos muros da cidade. Quando Josué, após Moisés morrer, ele assume o comando da nação de Israel, e ele vai conquistar Canaã, pastor. Canaã tinha 827 cidades civilizadas. Qual foi a principal cidade de Canaã? A primeira que eles conquistam, Jericó. E Jericó era famosa pelos seus muros. Como o povo conquista Jericó? Deus fala: durante 6 dias vocês vão dar uma volta ao redor das muralhas. No 7º dia vocês vão dar 7 voltas, ou seja, 13 voltas. No final da 7ª volta, do 7º dia, o povo vai gritar, o sacerdote vai tocar a trombeta e as muralhas vão cair. Só que quando os espias vão olhar lá para a cidade, uma mulher resolve esconder eles, os 2 espias, na sua casa. E ela diz: quando vocês vierem conquistar, livra a minha família. Os espias falaram para ela:
Se na sua janela estiver amarrado um cordão de fio de escarlate, a sua casa será salva. Agora, se não estiver amarrado, o sangue da sua família não será cobrado das nossas mãos. O povo, os dois moços fogem pela janela. Quando eles rodeiam junto com o povo as muralhas e gritam: as muralhas, a casa da mulher era construída na muralha, porque na verdade eram dois muros interligados com casas construídas no meio. Não precisa estudar profundamente para saber se as muralhas caíram, a casa construída tinha também que. Mas por que quando as muralhas caíram, a casa permaneceu intacta? Primeiro, se a porta abria os muros da cidade, muros representam segurança e proteção. A primeira porta que já está aberta sobre a nossa vida se chama porta da segurança e a porta da proteção. Existem pessoas que oram e pedem a urgência de Deus, mas às vezes a gente se depara com o silêncio de Deus. O silêncio de Deus não significa não. O silêncio de Deus significa aguarda mais um pouco. Mas enquanto muitas pessoas ficam ansiosas pelaquilo que não recebeu ainda, não focam naquilo que tem. Olha para você hoje e olha para você lá atrás. Se fosse pela tua força, você não estaria de pé. O Senhor blindou a tua vida, o Senhor blindou o teu sentimento. Se lembra, você disse: eu não vou conseguir superar. O Senhor blindou, você superou aquela ferida. Eu vim dizer para alguém aqui que Deus está blindando a sua mente, Deus está blindando o seu coração, Deus está blindando os seus negócios. Eu vim dizer para alguém que Deus está blindando a sua chamada, Deus está blindando a sua família, Deus está cercando a tua casa. A porta da proteção está liberada. Aqui vai uma mensagem para alguém. Se você está orando por alguém para vir para a igreja, a morte vai ter que dizer o caminho. Arrepiou aqui. Traficante não vai tocar nele, a morte não vai tocar nela. Antes de levantar a mão para adorar o Deus que você adora, pregar a palavra que você prega, louvar o Deus que você louva, eu não quero saber se alguém chorou ele de morte. Deus está blindando a tua casa, Deus está blindando a tua família. Enquanto você está aqui na quinta de cura, a tua casa está blindada por Deus. Enquanto você está aqui adorando a Deus, Deus está blindando os teus negócios. Quando gritou as muralhas caíram, a casa também tinha quê? Caiu. Mas olha as muralhas caindo e a casa permaneceu. Por quê? Por causa do cordão. Sabe o que eu descobri? Vou te dar a fonte. Tem um dicionário chamado Wycliffe. Ele fala que o cordão de escarlate era feito de raspa de folha de palmeira, pelo de camelo, pintado de vermelho. A mente de pregador é muito fértil. Será feito de raspa de folha de palmeira, pelo de camelo, pintado de vermelho. Palmeira fala de passar pelo vento, balança, mas não cai. Vento em abundância representa a adversidade. Quem passou a maior adversidade não quebrou, não cedeu. Jesus. Que adversidade? Calvário. Camelo era o meio de transporte mais caro da época. Fala um carro caro aí. Ferrari. Lamborghini. Era como se fosse, na época, era o meio de transporte mais caro da época, e o jumento era o meio de transporte mais barato. Qual foi a maior oferta oferecida? E era pintado de vermelho, que representa sangue. Então, quando as muralhas caíram, a casa permaneceu. Porque quem estava na casa, representada pelo cordão, tem muita gente que não entende você. Como é que a casa... Eu conheço gente que a
família aparece e a família busca pé. Um monte de problemático. É um problema naquilo, outro um problema. Aí a irmã, eu conheço umas irmãzinhas do coque. Aquelas irmãs, sabe? Deus é bom em todo tempo. É oração de manhã, tarde, à noite. Aí tem gente que fala, rapaz, como é que ela aguenta? É porque Jesus está na casa. Aqui vai a mensagem para alguém. A tua casa não vai ceder. A tua casa não vai desmoronar. Eu não sei se você entrou aqui dizendo, ainda esse ano, se não mudar, eu saio fora daqui. Você não vai sair. Quem te deu a família foi Deus. Quem te deu os filhos foi Deus. Não existe família perfeita. Mas você acha que Deus é imperfeito? Ele te deu a família certa. Ele te deu a casa certa. O cenário que você está vivendo é o cenário perfeito para seu palco, para a glória de Deus se manifestar na tua família. Fala, Deus. Aleluia. Quem está na casa é Jesus. Alamachora na calamaia. Quem está dentro da casa é aquele que não vai descer, não vai deixar as estruturas ser abaladas da casa. Só que é o seguinte, meu pastor, lá dentro da cidade, a chave abria a segunda porta, que era a porta da casa do rei. Existem vários tipos de graus de relacionamento. Você tem amigos íntimos, mas você também tem colegas conhecidos. Nem todo mundo, eu acredito, que tem liberdade para entrar na sua casa. E aqueles que têm liberdade para entrar na sua casa, eu acredito que é pouquíssimos aqueles que têm liberdade para acessar o quarto da sua casa. Porque existem graus de relacionamento e também de intimidade. Na vida do rei também não é diferente. Existe o servo, existe aquele que é amigo do rei, e existe aqueles que são da família, como os filhos do rei. Imagina que um dia um servo, ele quer entrar no palácio para se consultar com o rei, e ele chega na porta da casa do rei e se depara com os soldados. E ele chega nos soldados e falam, eu quero falar com o rei. Só que os soldados falam, você não pode, porque o rei não quer ver ninguém. Ele não quer falar com ninguém hoje, ele não está com paciência para falar com ninguém. Aí o servo, ele fica na porta, lá do palácio, e diz, mas eu não vou sair daqui. Eu só vou sair daqui quando o rei me atender. A gente poderia até fazer aqui uma ilustração, né? Me arruma uma cadeira rapidinho aqui, por gentileza. Consegue me ajudar, meu pastor? Eu queria 2 cabra macho aqui, que nem diz o povo lá do norte. 2 cabra macho. Varão aqui, quase dando sangue. Senta aqui, meu pastor. O senhor vai ser o rei. Como é o nome do senhor? Osmar? Alex? Já serviu no exército? Não? E assim, pastor? Hoje eu não quero ver ninguém. Soldados, não é para deixar ninguém entrar no meu palácio. Entendido, mano? Sim, senhor. Sim, senhor. O rei não quer ver ninguém. Só que eu sou o servo. E quando eu chego na porta do palácio, vem aqui um pouco mais para frente. Eu preciso falar urgente com o rei. Você não vai entrar. O rei não quer falar comigo. Só que eu pago imposto. Eu sou obediente a todas as leis do rei. Nunca quebrei nenhuma lei. Eu tenho direito de ver o rei. Você marcou hora com ele? Não marquei, mas eu quero ver o rei. E aí, como é que a gente faz? Chora que passa. Eu vou ficar aqui porque eu quero ver o rei. Fica à vontade.
dar um abraço no pai. Fica aqui, de frente aqui, na escada. De frente aqui, ó. Aí o João, ele quer ver o pai, só que o rei não quer ver. Só que ele é filho, mas o rei não quer ver ninguém. Mas ele é filho, mas o rei não quer ver ninguém, mas ele é filho. Vai lá, filho. Não toca no filho, não, vai. É filho do rei, deixa passar. Vai ser o futuro rei. Não toca no filho, não. É filho do rei. Dá um abraço pro pastor. Peraí. Se ele entrou, eu também quero entrar. Ele é diferente. Você é servo. Ele é filho. 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 Peraí, então o servo marca a hora, mas o filho não marca? A porta sempre está aberta para o filho. Talvez tem gente que entrou aqui e não sente mais a presença como antes. Mas Deus te chama de filho. Eu já vi existir ex-esposa, eu já vi existir ex-marido, mas eu nunca vi existir ex-filho. O filho pode ir embora, mas sempre é filho. A porta está aberta. E Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: a intimidade será restaurada novamente. Você vai voltar a orar como orava antes. Sentir Deus, tem gente orando aqui. Sentir Deus como você sentia antes. Se prepara, um tempo novo, uma nova estação está chegando na tua história. E é o seguinte: haverá um aceleramento de Deus sobre a tua vida. Você voltará a profetizar, voltará a pregar. Tu és mais duas portas. Outro dia eu volto para terminar a mensagem. Não. Vigília, bora. Lá dentro do palácio, a chave abria mais duas portas. A primeira era a porta onde estava toda a dispensa do rei. Trigo, carne de cordeiro, se fosse um dia de hoje, picanha, contra filé. Você não gosta disso? Olha o sorriso do gênio. Estava tudo lá, na dispensa. Então, se a chave era a única que abria, Deus nos trouxe aqui para dizer: o lugar aonde vai estar a tua providência é dentro da casa do rei. Eu sei que aqui não tem isso, mas tem gente que quer arrumar marido e vai lá para a balada arrumar marido. Não, eu vou arrumar alguém. A providência de Deus está na geografia certa. Não tire o pé do lugar que Deus estabeleceu, senão você pode não receber a bênção dele. Na casa dele, na presença dele, é onde está a providência. Se a chave abrir essa porta, ele nos trouxe aqui para dizer que tem uma porta aberta, onde está todo o recurso que você está precisando para continuar a tua trajetória. Porque eu me lembro de um salmo que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Sabe o que Davi está dizendo? Ele sabia que um pastor carregava um alforje, que era uma bolsa de couro, e na alforje tinha mantimento para ele e para as ovelhas. Para uma longa caminhada, se passasse por algum estreito, tinha ali. Se Deus é o
pastor, nada nos faltará, ele está dizendo: na minha presença, eu tenho aquilo que você precisa. Tem gente que entrou aqui que disse: do jeito que está não pode ficar. Talvez nenhuma palavra do mundo conseguiu mudar o sentimento do seu coração, porque você está esperando uma providência de Deus. Antes do relógio cruzar os ponteiros, no último dia da campanha, você vai ser o próximo a contar o testemunho de vitória, porque Deus já deixou aberta a porta da providência, e Ele diz: eu estou entregando para os meus filhos aqui, a porta está aberta contigo. A segunda porta que a chave abria dentro da casa, eu finalizo, era onde estava todo o tesouro do rei. Um dia, Deus abriu a porta do cofre dos céus e enviou aquilo que Ele tinha mais precioso para morrer na cruz por nós. Quando Jesus estava aqui na terra, Ele falou: a minha missão é ser crucificado, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Os discípulos ficam tristes, Ele fala: só que eu enviarei outro Consolador. A palavra outro significa alguém da mesma espécie. E Ele ficará convosco todos os dias até a consumação do século. Eu te pergunto: cadê esses tesouros? Eu não sou saudosista, não. E eu estou pregando com uma igreja saudável, curada. Mas quem é crente há mais tempo pegou uma época que a gente não precisava olhar para o cartaz, na época nem tinha, para ver quem que era o pregador da noite. Eu já peguei cultos que nos hinos, na época da harpa, a glória já tomava a igreja. Aleluia! Você se lembra quando você não se preocupava tanto com dinheiro, em subir de nível profissionalmente? Quando você não se preocupava muito tanto como você se preocupa hoje com material, e Deus era o suficiente para a sua vida. Você se lembra quando você tinha prazer de chorar no culto? Eu te pergunto: cadê esses tesouros? Quem é batizado com o Espírito Santo, levanta a mão. Faz quanto tempo que você não fala em línguas estranhas? O dom está em você, Deus não tirou. Teve um dia que Davi, ele assumiu o trono de Israel, e quando ele assumiu definitivamente, ele falou assim: eu vou reinar, mas eu estou sentindo falta de alguma coisa aqui. Cadê a arca? Cadê a presença de Deus? E a arca tinha sido levada, e quando ela chegou lá na terra dos filisteus, Deus feriu os filisteus com as pragas, porque glória em lugar errado dá problema. Aí trouxeram a arca para Bet-Semes. A arca ficou 7 meses na casa de Obed-Edom, e depois, quando ela estava subindo para Jerusalém, Davi teve uma ideia: coloca a arca em carros de boi. Só que quando os carros estavam levando a arca, ela estava balançando. Aí um homem chamado Uzá tentou segurar a arca, e ninguém podia tocar na arca, senão morria. Segurava nos farais, que era transpassado pela argoma. Por que a carruagem balançou? Porque presença não foi feita para ficar no ambiente. Presença foi feita para ficar sobre os ombros dos levitas. Eu não venho para a igreja para sentir a glória, eu venho para a igreja para adorar a Deus. Porque glória eu já sinto vindo no caminho, no meu carro, a pé, na bicicleta, na moto. Davi senta no trono e diz: eu estou sentindo falta de algo. Cadê a arca? A arca balança. Os sacerdotes colocam a arca nos ombros e eles começam a andar. Eles dão 7 passos e fazem um sacrifício. Dão mais 7 passos e fazem um sacrifício. Eu imagino os sacerdotes, porque quando a arca chegava no ambiente, era Deus entrando, a presença dele vinha, os levitas tocavam as trombetas, os sacerdotes sentados na praça falando assim: eu estou sentindo tanta saudade e falta da arca, cadê a glória? Cadê? E eles sentados, um conversando com o outro, daqui a pouco vem aquele barulho, meu pastor.
os sacerdotes, 7 passos, fazem um sacrifício, e o som da trombeta tocando. Mais 7 passos, o sacrifício, o som da trombeta e aquele barulho, e a terra começa a estremecer. A nuvem da glória de Deus desce. Os novos que não sabiam o que era isso falam: o que é isso? Só que os anciões se levantam do banco da praça e dizem: é o barulho dela. Ela está voltando. Ela está chegando. Davi não se aguenta, ele rasga a sua roupa e começa a dançar. A esposa dele, Mical, dá um cutucão nele e fala: para com isso, rapaz. Tu é rei, está quebrando a ética. Eu imagino Davi olhando e falando: eu, na presença dele, eu sou servo. Na presença dele, ele é rei. Aqui vai um recado. Ela está voltando. E a glória não é da segunda, é da última. Porque não vai ter terceira e nem quarta. A fase que você viveu, você não viverá novamente de frieza. A glória da última casa será maior do que a glória da primeira. Tem uma porta aberta diante de vós, e o tesouro voltará. Se coloque de pé em nome de Jesus. Tem alguém que é baiano aqui? Tem alguém que é baiano? Algum baiano? Tem? Ô varão, chega aí. Você já viu aquele ditado? Enquanto um vem com milho, prepara. O outro já está com o quê? Preparado o quê? O quê? Com a canjica pronta. Suponhamos que você fala assim: Diogo, vai lá em casa qualquer dia comer uma canjica. Aí eu levo o ingrediente. Qual que é a moral disso? É que eu quis te pegar, só que você já estava. Eu não sei quem inventou isso, mas quem inventou isso deu a Bíblia. Porque em Coríntios, a Bíblia diz assim: ó, antes da provação, Deus já deixou aberta uma porta de escape. O diabo vai fazer de tudo para você não completar as 4 quinta-feiras. Mas assim diz o Senhor: tem gente que vai acessar a porta hoje. Tem gente que vai acessar a porta na próxima. Ela já está aberta. O diabo tentou te impressionar e te pegar de surpresa, mas ele pode até ter te pegado um pouco desprevenido e despreparado, mas a ninguém surpreende Deus. E antes de tudo isso acontecer na sua vida, Deus já deixou aberta uma porta diante de vós. Pega na mão de alguém e diga: continua caminhando. A porta já está aberta. Para quem precisa de proteção, a porta está aberta. Para quem precisa de providência, a porta está aberta. Para quem precisa da intimidade, a porta... Eu vou ser mais direto aqui. A porta da intimidade está aberta, e quem foi embora vai voltar. Deus trará restauração. Aquele que foi, voltará pela mesma porta. Se você acredita no poder da palavra e na força do altar, aqueles que têm a convicção que o seu coração pegou fogo com essa palavra e sabe que Deus falou com você, eu quero liberar uma oração sobre a sua vida. Coloque a mão aqui no altar. Você que ainda esse ano precisa acessar uma porta. Quando Daniel, Misael, Azarias e Ananias resolveu honrar Deus e não se contaminou com os manjados do rei, sabe o que aconteceu? Eles ficaram 10 vezes mais, ou melhores, do que os concorrentes. Mais bonitos, mais inteligentes, mais sábios. Tem muito tocador que toca muito no mundo secular. Vocês tocam muito também, só que vocês têm um diferencial. Vocês
tem Deus na vida de vocês. Tem muita gente que faz aquilo que você faz com perfeição e com maestria, só que você é diferente. Aleluia. Você carrega Deus dentro de você. Ai, vocês carregam Deus dentro de vocês. Deus está renovando pessoas aqui. Você não vai falar em línguas da terra. Volte a falar em línguas espirituais. Seja tocado por Deus aqui. Fale em línguas. Fale em línguas. Seja renovado por Deus. Seja tocado agora. Seu corpo está pegando fogo, não está? Ai, glória. Oh, glória. Oh, glória. Fecha os teus olhos carnais e abre os teus olhos espirituais. Eu oro pela tua igreja, Deus. Aqui estão os teus filhos que acreditam que ambiente profético, palavras viram decretos. Espírito de Deus, a liberdade é tua. Começa a tocar agora, renovando, trazendo aquela esperança, a esperança de acreditar num futuro de glória, a fé inabalável. Renova agora. Fortalece o coração e a mente desta pessoa para não se abalar diante das críticas ou do silêncio. Fortalece a estrutura para continuar a caminhar, para acessar a porta que está aberta. E eu libero sobre a vida do teu filho e sobre a vida da tua filha nesta noite portas abertas, portas abertas, portas abertas na vida profissional, na vida ministerial, a porta da excelência, a porta da honra, a porta da exaltação. O fogo não me queima, as águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê?
pessoas. E Deus está ungindo as mãos dela. Aleluia. Para escrever. Deus vai começar a usar ela no ministério da palavra. Meu Deus, glória a Deus. Não tenha medo, porque eis que o Senhor diz, como disse para Jeremias: a tua boca eu encherei. Não se preocupe em performance e desenvolvimento. Vou te usar na minha simplicidade. Meu Deus. E vou fazer você enxergar coisas da minha palavra. Glória a Deus. Porque eu já tenho colocado um desejo no seu coração de se aprofundar ainda mais. Eu vejo a tua oração e as tuas palavras simples, e na tua simplicidade e grande, o talento que eu deposito na tua mente e coloco dentro de você, diz o Senhor. Levante a sua mão para os céus. Coloque a mão na sua cabeça e diga: tem uma porta aberta. E o único que pode fechar esta porta não vai fechar, porque Ele resolveu me honrar. Olha aqui. Não desista. Algo maior do que você imagina está te esperando. Se você acredita nesta palavra, aplauda ao Senhor Jesus. Agora você vai receber honra, aplaudindo ao Senhor. Os pastores sempre Glória a Deus. que ser. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Cadê a Lolo? Quando ela estava aqui no altar, Deus revelou algo para ela. Cadê ela? Vem cá, filha. Vem cá, pai. Vem cá, mãe. Deus sabe, né? Essa semana era para nós estarmos juntas em um gabinete, mas não deu. O inferno está lutando pesado para tirá-la do altar. É tão incrível que enquanto o pastor profetizava ali para minha filha, o Senhor falava: coloca a mão na cabeça da Lohane, porque o dom da ciência, do conhecimento está sobre ela. Prepara que o seu chamado vai começar a decolar. Prepara, porque aquilo que o Senhor liberou sobre você, no Brasil são poucos que tem. O Senhor te viu naquela madrugada, naquele quarto, você dizendo assim: eu não aguento mais, eu vou largar com tudo. Um anjo parou do teu lado e acalmou o teu coração. O Senhor está trazendo amizade, o Senhor está trazendo relacionamento. Você não consegue se enturmar muito, sabe por quê? Porque o conhecimento que Deus deu para você, você vai germinar, 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 porque é terra frutífera. O inferno tentou parar, mas com a mesma força que ele trabalhou, o céu liberou para você avançar. Gi, cadê a Gi? Prepara ela lá nos jovens, porque eu vejo ela pregando para uma multidão. E o Senhor manda eu dizer para você: ela vai ser coluna no seu ministério, Gi. Sabe o dia que está cansado? Abraão precisou de Uri e Arão, não foi? Deus está levantando ela para levantar tuas mãos e está levantando mais alguém. Então começa a investir nos da casa, porque aqui está uma menina que vai ter uma geração, porque na mão dela direita tem cura. Na mão direita dela tem cura e na mão esquerda tem libertação. Nas madrugadas ela tem travado, Silvana, guerra com o inferno, sem falar pra ninguém. Só que o Senhor manda eu dizer pra ela: tu és soldada guerreira do céu. Você é filha, você é filha, você é filha. Você tem acesso direto com o Pai. E hoje o Pai desceu pra te dizer: filha, aquilo que eu entreguei nas tuas mãos, o inferno não toca, não tira e não para, porque Deus liberou hoje o peso. Pode soltar, a canção é muito pesada que ela vai receber. O Senhor tirou o peso, o Senhor tirou a oração contrária, o Senhor tirou a inveja. E Ele manda eu dizer para você: prepara para essa unção nova, prepara
jovens. E nesse território seriam marcados por um avivamento. E quando eu vejo jovens cheios da presença de Deus, eu vejo cada vez mais o Senhor concluindo aquilo que Ele liberou. E aqui está uma grande avivalista, Pai. Ora pela sua filha, abençoa a sua filha, porque a palavra de um pai sobre uma filha é autoridade. E hoje você vai orar por ela. Quem vai orar e pôr as mãos na cabeça dela é o Senhor. Aplauda o Senhor, igreja. Aplauda o Senhor. Quantos foram abençoados com essa palavra? Quantos foram abençoados com essa palavra? Glória a Jesus, aleluia. Você poderia se sentar por um minutinho? Glória a Deus. Aleluia. Você pode estender as mãos para cá, para nós orarmos aqui por esses pedidos aqui? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós apresentamos aqui, Senhor, cada pedido que foi colocado neste altar, Senhor. Eu não sei, Pai, o que eles estão precisando, mas o Senhor sabe, porque quando essas pessoas vieram até o altar, elas vieram com o coração direcionado, Pai, para o que elas precisam. E eu quero nessa noite apresentar, Senhor, cada pedido aqui, Pai, sobre o Teu altar, sobre a Tua presença, Pai. Realiza tudo aquilo que precisa realizar. Traga libertação, traga a porta aberta. Senhor, age, Pai, de uma forma poderosa, Senhor, porque o Senhor é poderoso. Em nome de Jesus, vocês dizem? Amém. Glória a Deus, aleluia. Você pode me arrumar aquele envelopinho? Para a gente falar um pouquinho aqui. Gente, que culto foi esse? Glória a Deus. Você poderia dar uma salva de palmas para o Senhor? Glória a Deus. Nós iniciamos uma ação, faz alguns cultos que nós demos início a essa ação, para a gente comprar o aquário da bateria e alguns equipamentos que a gente estava precisando comprar. E também o bebedouro. O bebedouro não precisou, foi doado. Nós ganhamos. Você poderia dar uma salva de palmas por isso? Deixa eu te explicar. Pastor, o aquário está pago. Aplaude o Senhor. A igreja pagou o aquário em R$9.000. Glória a Deus, R$9.500. Olha o poder da semeadura, o poder de uma pessoa que ela se dispõe a abençoar a obra de Deus. Não faz muito tempo, né, pastora? Que nós, faz um mês? Mais ou menos um mês que nós demos início a essa ação e a gente já conseguiu pagar R$9.500 nesse aquário. Então isso é a igreja comprando a visão, a igreja indo junto com os pastores para crescer a obra de Deus. Então tudo que nós tínhamos de recurso, eu e a pastora, nós colocamos aqui nessa igreja. Quando nós alugamos esse prédio, se vocês vissem como estava esse prédio, estava totalmente diferente do que vocês estão vendo aqui. Então a gente colocou tudo que nós tínhamos aqui e os nossos recursos acabaram. Então a gente iniciou essa ação para que você seja um mantenedor dessa obra, para que você nos ajude. A gente fez alguns boletos para pagar algumas coisas aqui do som e na festa de um ano eu descobri que essa mesa já está pequena. Ela tem 24 canais e a gente precisa de uma mesa de 32 canais. E a mesa de 32 canais ela custa R$8.100. Então se a gente dá essa mesa em troca, a gente precisa pagar R$5.600. Então eu queria te convidar nessa noite, se você pode ser um abençoador dessa obra, se você pode nos ajudar com essa ação, porque quando a gente junta, a gente consegue pagar. A prova disso foi o aquário. Olha que coisa linda que ficou. O aquário estava ali no cantinho, sozinho, sem nenhuma iluminação, a bateria estava ali quietinha. Aí a gente deu esse início e Deus só tem honrado porque você decidiu abençoar essa casa. Quantos são abençoados dessa igreja? Quantos são abençoados? Glória a Deus. Se você pode nos ajudar, só você levantar suas mãos, que alguém vai te levar o envelope. Se você puder, pode apontar a câmera do teu celular para cá. Esse QR Code é de uma conta da igreja que a gente está juntando para pagar as coisas que a gente precisa pagar. Então a gente fez alguns boletos para terminar de pagar as coisas do som, né, pastora? E a gente também está orando a Deus para a gente arrecadar o valor para trocar essa mesa. Amém? Você que pode nos ajudar, é só você levantar as mãos que eles vão até você. Amém? Pastor, eu não tenho hoje, mas você pode pegar o envelope, leve esse envelope para a tua casa, ora a Deus, Deus vai colocar um valor no teu coração, porque eu não estou falando sobre valor, eu estou falando sobre o que Deus colocar no teu coração. Tenha certeza disso, que tudo que você planta,
você colhe. E o altar não deve nada para ninguém. Você plantou no altar, Deus vai te devolver. Você planta fidelidade e colhe fidelidade de Deus para a tua vida. Amém, gente? Glória a Deus. Pastor, abençoa nossas vidas. Glória a Deus. Gente, olha só essa abertura de campanha, hein, pastor? Que Deus continue te usando assim poderosamente. A galera já está gostando, se hoje é de casa, tá? Vai vir mais vezes em nome de Jesus. Então hoje, olha para vocês verem a importância da campanha. Como o pastor falou, o inimigo ele vai tentar de tudo para que vocês não venham. Mas venha, que cada vez mais a guerra aumenta, mas a vitória é certa. Você crê? Amém? Domingo às 10 da manhã estamos aqui e às 18h30 também. Gente, culto de jovem. Esses jovens estão assim arrasando. Vai ser o único culto nesse mês, né, Gi? Devido dos eventos, vai ser só esse sábado agora. Então a gente quer te convidar para estar aqui. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós sabemos que a itinerância não é fácil, né, meu pastor? Então vamos abençoar o profeta, como ele abençoa nossas vidas também. Pastor Diogo Moisés, ele não cobra para vir na igreja, né, pastor? Ele é um homem de Deus, aliança mesmo do céu. Então eu quero que você abençoe a vida dele aqui comprando as Bíblias. São 3 Bíblias? Tem outra aqui. Então vamos levar ele embora feliz? Quem vai comprar uma Bíblia do profeta? Às vezes você não vai comprar para você, mas você vai presentear alguém. Amém? Eu já vou presentear uma pessoa aqui, pastor. Escolhe uma feminina aqui, o senhor vai escolher. Eu vou abençoar uma irmã aqui que Deus ministrou no meu coração. Qual que é a feminina? Essa aí? Olha aí, quanto que é cada Bíblia? Que os crentes gostam de saber de valor, né? Essas aqui quanto? R$80 essa menor, essa aqui R$100. Então nós vamos abençoar. Uma pastora já abençoou uma irmã, então você tem 3. Amém? Vamos abençoar a vida do pastor Diogo Moisés. Gente, coloque as suas mãos em forma de receber. Se coloque de pé. Pastor, qual que é de estudo aqui? Tem um espaço para estudar? Essa aqui. Todas essas? Você faz a leitura e tem um espaço do lado para você fazer um devocional diário. Olha que benção. King James atualizada. Benção. Bom. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus, coloque suas mãos em forma de receber. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo, que te trouxe em paz, te levará também em paz, hoje e para todo sempre. Você diz? Amém! Antes de você ir embora, dá um abraço no seu irmão e vai na paz. 10:01, hein? Pontual. Deus abençoe. Deus abençoe.